Oi pessoal do Instagram, tudo bem? A gente acabou de sair do programa e agora sempre a gente vem pra cá nesse cantinho pra falar de um assunto também relevante aí pra vocês e sempre, né, convidando vocês a tirar dúvidas, a participarem aqui do nosso ao vivo, da nossa live, de qualquer região do Brasil e do mundo também, né? Luiz Felipe Arcalá está aqui comigo, ele que é engenheiro florestal e vai falar sobre esses programas, projetos que vêm acontecendo para incentivar essa produção florestal no Brasil, quais são os estados que mais vem se destacando e como é que o produtor pode sim ter rentabilidade. E além disso, a gente pode focar aqui também na questão de tecnologia, como é que a tecnologia vem ajudando a esse produtor florestal a incrementar o seu negócio. Tudo bem, Luiz? Mais uma vez? Bom dia, Renata. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Instagram. Internautas, né? Olha só, me fala uma coisa, o que a gente pode observar hoje de mudança de comportamento hoje do produtor florestal, hoje com acesso mais à tecnologia? Nós acompanhamos um movimento bastante grande que o agroempresário, né, eu já trato como agroempresário, avaliar a possibilidade de tirar o máximo proveito da sua propriedade. Né? Então, a gente percebe que o setor florestal e a cultura de florestas plantadas tem se tornado cada vez mais uma alternativa de aumento de rentabilidade das propriedades desses agroempresários. Então, o que a gente percebe é um movimento muito grande por pesquisas, estudos por essa cultura, para avaliar a possibilidade de utilizar a cultura florestal em áreas marginais da agricultura que essas áreas não têm conseguido produzir a produção agrícola em si. Então, o setor florestal ele vem como uma alternativa para aumentar a rentabilidade média da produtividade e da rentabilidade do empresário, né, do agroempresário. Então, a tecnologia é uma forma de aliar essa cultura às melhores práticas de material genético, de busca por redução de custo, para que essa cultura florestal, ao ser inserida na cadeia do agroempresário, ela seja uma cultura que agregue valor e não destrua valor. Uhum. Então a gente vê esse movimento. E o movimento mais importante quando o agroempresário vai estudar, fazer um investimento florestal, o primeiro passo é avaliar se ele consegue liquidar essa produção futuramente, uma cultura de longo prazo, uma cultura de, embora seja um ciclo de produção, o Brasil tem um ciclo de produção muito curto em relação a outros países, mas ainda é uma cultura de 6 a 8 anos, dependendo da utilização da madeira. Então, essa visão de longo prazo, né, eu vou liquidar essa produção só daqui 6 ou 7 anos, é importante avaliar de forma antecipada se eu tenho um mercado que vai me consumir essa madeira, senão a gente acaba fazendo um investimento aventureiro e tendo lá uma produção que a gente não tem o que fazer e acaba falando para o vizinho que o eucalipto não é bom. Às vezes ele não é bom porque ele não foi bem manejado, né? E tem algumas áreas que vêm se destacando, inclusive eu gostaria de pontuar aqui, por exemplo, o que vem acontecendo com o estado de Mato Grosso, muitos produtores de soja tradicionais utilizando algumas das suas áreas nas propriedades, enfim, para realmente fazer o plantio aí de florestas, né? Esse já é um movimento, já vem se consolidando, o que se tem observado por lá? Esse movimento, como eu comentei agora há pouco, né, o mercado ele puxa esse movimento. Então, o Mato Grosso tem se tornado um estado apto para usinas de etanol de milho. Hoje, o investimento em usinas de etanol de milho tem se tornado um investimento rentável, com um bom resultado industrial, agroindustrial. Porém, é necessário que a gente gera-se um déficit de biomassa para que a gente possa colocar energia nas caldeiras. Né? Então, o que é diferente na cana, que o bagaço de cana não tem safra, a gente gera essa biomassa para as usinas, no caso do milho a gente não gera. Então, acaba que esse investimento em usinas de etanol de milho puxa a necessidade de ter outras fontes de biomassa, seja por resíduos ou até florestas plantadas. Então, é exatamente esse movimento de mercado que tem puxado uma demanda por produção florestal, por madeira plantada em regiões importantes do Mato Grosso, como Lucas do Rio Verde, Cuiabá. Então, eles têm movimentos muito interessantes acontecendo no Mato Grosso. Então, eu vejo que é a próxima fronteira de investimentos florestais no país, que distou um pouco do tradicionalismo de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que é puxado pelas indústrias de celulose. Esse investimento florestal tem se difundido no país e o movimento que puxa o mercado. Então é importante que o agricultor fique de olho
em quais os movimentos do mercado que estão acontecendo, geralmente para ver se realmente existe oportunidade de produção e escoar essa produção florestal. Exatamente, né? A questão então de Mato Grosso agora puxando um pouco desse novo perfil, né, de plantios florestais. Deixa eu agradecer a vocês que estão acompanhando aqui a gente. Carla Rigoni, muito obrigada. Pessoal, Viking Facas, obrigada aí pela companhia aqui também. AgroJM, Rivaldo, Estâncias Gaúchas, sempre nos acompanhando, Rafael Prado, Agropecuária CTG, Jefferson aqui com a gente, Manuel Barbosa, obrigada, Blanco Michael, José Baguete, Fernando Moreira, obrigada pela companhia por aqui também, o Pedro, Nivaldo, bom dia Renata, Nivaldo, manda um abraço aqui pra gente, então um grande abraço aí pra vocês, Joana aqui com a gente também, Gilmar, Mari tá aqui com a gente, Eduardo Breu Moraes, obrigada, o Douglas, a Fazenda Vera Lúcia, né, acionando aqui pra gente, obrigada. O pessoal aqui, muito bem representado aí pelo Luiz, aqui agradecendo você na nossa live, Douglas aqui com a gente também. E se tiverem dúvidas sobre esse setor florestal, pode mandar que a gente responde mais um pouquinho aqui para vocês e comenta também. Bom, então a gente falou um pouco sobre essa nova fronteira que é o Mato Grosso, né? E vamos falar um pouco dos estados, realmente também do sul do país, que também são bastante tradicionais em produtos de valor agregado, né? Então, quais são os desafios para esses mercados já mais consolidados? Nós temos desafios grandes com relação às grandes crises que a gente tem passado, né, nos últimos anos. A crise que o país tem passado gera uma redução de PIB, e essa redução do PIB reduz o consumo de produtos madeireiros, de certa forma, né? Então, a produção madeireira ela vai para o consumidor final, para indústrias de construção, mobilarias, né? Então, quando a gente tem um movimento de queda de PIB, consequentemente a gente tem uma redução do consumo de produtos madeireiros. Então isso faz com que o desafio hoje do produtor florestal e do produtor que gera essa produção madeireira para indústrias e serraria, a gente tem tido uma pressão muito grande de preço e redução de demandas nos últimos anos. O movimento para frente a gente tem um otimismo muito grande, então a ideia é que com o aumento com a melhoria, né, da economia brasileira, a gente consegue ter um mercado mais consolidado de consumo. Isso deve puxar preços e fazer com que essas regiões tradicionais elas passem a ter melhor rentabilidade nos seus investimentos. O mercado florestal, como a gente falou, é um mercado de longo prazo, tem que ser avaliado um histórico e uma visão de futuro interessante. Então, o Mato Grosso do Sul já é tida como uma região tradicional. A gente tem visualizado aí cerca de quase 1 milhão de hectares plantados no Mato Grosso do Sul, que é puxado por indústrias de celulose. A celulose é um mercado internacional, é puxado pelo mercado internacional, sofre um pouco menos com relação à crise do Brasil. Então a gente tem aí desafios voltados para produções de baixo custo, para que a celulose continue sendo rentável em regiões como Mato Grosso do Sul, São Paulo e até o Maranhão, que seria uma região de fronteira para Suzano, por exemplo, que tem uma indústria lá no Mato Grosso, no Maranhão. Né? Então, no estado de São Paulo, o grande desafio é a produção de madeira e rentabilizar a cultura em cima de uma terra. A terra hoje, no estado de São Paulo, é mais cara em relação aos outros estados, então o investimento florestal tem que vencer a rentabilidade dele mesmo e também pagar o custo de oportunidade da terra. Pagar o custo, né? Pagar o arrendamento ou o próprio custo de oportunidade da terra. Não só porque eu tenho uma área própria que eu tenho que esquecer que eu tenho um arrendamento. Essa terra ela é uma oportunidade para uma outra cultura. Então o setor florestal tem que ter capacidade de ser mais rentável do que uma outra cultura ou até mesmo que um arrendamento. Então, o desafio no estado de São Paulo, por exemplo, que é um estado bastante tradicional no setor florestal, é ter uma rentabilidade que possa vencer esse desafio de uma terra mais cara. Né? Então, é desafiador, diferente de outras regiões de fronteira, onde os custos das terras, né, o investimento na terra, são um pouco mais baixos, né? Um pouco mais baixos. Olha, Jairo está aqui com a gente, obrigada. Murilo também, Manzoni. Jailson, bom dia, Terra Viva, bom dia para você. Wesley está aqui com a gente. Alisson Vicente Melo, Soraya, Aldemir, Diogo, Vanessa. Queria falar um pouco dessa nova onda também, desse perfil agora do pequeno produtor e médio também, investindo na questão, na parte florestal. Como vocês enxergam, e é um novo movimento também? Sim, é um movimento muito interessante.
De forma técnica, o eucalipto ele é menos exigente em condições de tipo de solo, de nutrição, até acidez de solo, uma série de questões onde o eucalipto ele é menos exigente do que uma cultura agrícola, por exemplo. Então faz com que uma cultura que não é uma terra, ou uma região de uma terra que não é apta para uma cultura agrícola, ela pode ser apta para uma cultura florestal. Então o caminho tem sido que o pequeno produtor avalia a sua propriedade, avalia áreas marginais e busca fazer investimentos de culturas florestais. Isso tem sido uma tendência muito interessante no agronegócio. E uma outra tendência cada vez mais forte é a integração da floresta com outras culturas, como a lavoura, a pecuária, ou até a integração lavoura-pecuária. Na mesma propriedade, no mesmo talhão, o produtor consegue desenvolver métodos para que ele consiga conviver na mesma área com culturas diferentes. É um desafio, não é trivial, mas é um caminho interessante. Você consegue na mesma região, na mesma terra, produzir uma série de produtos. Então, agrega-se valor e o produtor tem mais rentabilidade na sua propriedade. Então, tudo que gera mais rentabilidade, tudo que gera menos custo, mais receita, desenvolve tendências. E o pequeno produtor, com acesso à tecnologia, com acesso às redes sociais, à internet, consegue a informação. Também, né? Então, juntas todas essas forças, né, da tecnologia, do avanço da globalização, com uma tendência de redução de custo e rentabilidade. Então, é um caminho natural, o produtor vai buscar alternativas e a gente espera sempre poder ajudar esses produtores, esses empresários a avaliar alternativas para buscar aumentar a rentabilidade, seja na combinação de culturas, nas integrações, ou buscar desenvolver culturas isoladas de alto valor agregado, de alta produtividade. Perfeito, Luiz. Obrigada por estar aqui com a gente. Tem um comentário aqui da B. Fidelis. Só me escreva exatamente de qual controle de pragas, de quais culturas você quer que a gente tenta planejar aqui para a nossa live, tá bom? B. Fidelis escrevendo aqui pra gente. Obrigada aí pela companhia, por vocês estarem aqui também na nossa live todos os dias, mais ou menos por volta das 9h40, 9h45, após o programa Vem da Terra, a gente vem para esse ganchinho aqui para falar de um tema mais específico e que sempre interessa a vocês, né? Compartilhar conhecimento que é tudo. Obrigada, Luiz, engenheiro florestal aqui com a gente. Até uma próxima, viu? Tchau, gente. Tchau, obrigado.